Fala galera, Carla Bernardo, tô aqui para compartilhar com você o meu devocional diário e te provar que uma xícara de chá e 15 minutos de estudo bíblico podem transformar a sua vida. Livro de Lucas, capítulo 8, versículos de 19 a 21, a mãe e os irmãos de Jesus. Esse texto é bem curtinho, mas ele é bem interessante. Ele é capaz de dar um nozinho na nossa cabeça. Vamos lá. A mãe e os irmãos de Jesus foram vê-lo. Então, Maria e os irmãos de Jesus. Mas não conseguiam aproximar-se dele por causa da multidão. Ele estava lá pregando, enfim, muita gente em volta. Nem a própria mãe e os irmãos conseguiam chegar perto. Alguém lhe disse, tem outro texto que eles falam que eles pediram para alguém. Então, provavelmente, algum discípulo, alguém que eles conheciam, né? Fulano, chama Jesus lá para mim, por favor. E essa pessoa, sabendo que eram os parentes de Jesus, foi lá, né? E alguém falou para Jesus: Sua mãe e seus irmãos estão lá fora e querem ver-te. Olha a resposta de Jesus. É isso aqui que pode dar um nó na nossa cabeça. E ele lhe respondeu: Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Já tá até grifado aqui. Eu comecei a gravar esse vídeo e deu um probleminha no vídeo. Olha que interessante, a gente vendo isso daqui, num primeiro momento, parece um pouco grosseiro, né? Jesus responder dessa forma. O que eu acho lindo nesse texto é que aqui o Senhor nos dá uma nova família. Como assim, Carla? Eu explico. O ideal seria que todo mundo tivesse nascido em uma casa, em um ambiente amoroso, seguro, de confiança, com pessoas pelas quais você pode contar para o resto da sua vida. Mas, infelizmente, a gente sabe que em muitos casos não é isso que acontece, principalmente nas últimas décadas para cá, com essa liberação sexual e tudo mais, as famílias mudaram, né? Nós temos muitas mães sozinhas, muitos pais sozinhos, muitos rearranjos de família, segundo, terceiro casamento, filhos do primeiro com filhos do segundo casamento, com filhos do outro cônjuge. As famílias se reestruturaram e têm adquirido novas formas. E isso pode trazer feridas, isso pode deixar a gente confuso, se essas mudanças forem principalmente na infância. Nós temos trazido para dentro da igreja, para as nossas relações familiares da vida adulta, esses novos arranjos que muitas vezes são confusos, nos causam feridas, né? No caso de um divórcio, uma mudança de cidade, um padrasto, uma madrasta, enfim. Esses rearranjos podem ser muito doloridos. Então aqui Jesus nos dá um conforto, Jesus nos dá algo muito poderoso, que pode talvez ficar escondido pela pequenez do texto, né, que são só 3 versículos. Aqui em Cristo, nós ganhamos uma nova família. Em Cristo, nós ganhamos irmãos. O que ele diz? Minha mãe e meus irmãos são os que ouvem a palavra de Deus e as praticam. Então, se você veio para Cristo, se você encontrou pessoas que amam a Deus verdadeiramente, porque somente quem ama a Deus ouve a palavra e pratica. Hoje existe um movimento, e vai ficar cada vez mais forte, de querer anular a Bíblia, de querer mudar o que a Bíblia diz. Explico. Existe um movimento hoje, já existia um movimento dizendo que a Bíblia era machista. O que isso faz? Que a gente anule coisas que estão na Bíblia, porque ao nosso olhar aquilo é machista. Então a gente começa a não tratar a Bíblia como a palavra de Deus que deve nos mudar. A gente começa a querer mudar a Bíblia para as nossas vontades. Agora vem uma nova onda de questionamentos dizendo que a Bíblia é racista. Então, de novo, é o homem querendo colocar a sua visão de mundo sobre a Bíblia e não o contrário. É a Bíblia que nos molda. O que está aqui, a gente tem que praticar. Então, a Bíblia não é um livro de histórias, ela é a palavra de Deus.
ela é a orientação. Então, a gente aprende e põe em prática. Como? Mudando os nossos hábitos, nos livrando dos nossos pecados todos os dias. Todo dia a gente tem coisa para pôr em prática que vai contra a vontade da nossa carne. E isso é a vida cristã. Então Jesus está dizendo aqui que você é convertido, você encontrou no seu caminho pessoas que amam a Deus a ponto de ouvirem, estudarem a palavra e praticarem, e todo dia quererem ser pessoas melhores e fazer com que a Bíblia molde o caráter delas e não o contrário, então ali você foi restaurado e ganhou uma família, mesmo que a sua família terrena tenha sido muito ruim para você. Se a sua família terrena foi muito boa para você, olha que máximo. Você vai somar pessoas. Você vai ter a sua família próxima e mais a sua família em Cristo. Agora, se você não teve uma família boa, não tem, você foi abandonado, não sabe quem é seu pai, não sabe quem é sua mãe, enfim, em Cristo você ganha uma nova família. Então, o que Jesus está dizendo aqui é que em Cristo não existe orfandade. Em Cristo nós encontramos uma família, desde que sejam pessoas que ouvem a palavra e praticam. Tem um versículo que diz assim: aquele que tem os meus mandamentos, ou seja, a minha palavra, e os guarda, ou seja, os pratica, este é o que me ama. Quem ama Deus? Quem ouve a palavra e põe em prática. Essa pessoa você pode trazer para perto de si e chamar de família. Deus te presenteia com uma família. Então, eu não sei como foi o pai e a mãe que você teve, como foram os irmãos que você teve, mas eu tô aqui para te contar e te garantir que em Cristo Ele te dá uma família apaixonada por Deus e disposta a fazer a vontade dele. Que Deus te abençoe.